Deus tem um propósito para você? Como saber o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Vamos lá para o vídeo e nós vamos conversar sobre propósito hoje. Então, enraizados, hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre propósito, mas eu quero pedir para você, antes de se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações para estar recebendo vídeos novos toda semana e nos acompanhar nas redes. Então hoje eu quero falar a respeito do propósito de Deus. Essa semana, assim que eu terminei o último vídeo, ficou queimando no meu coração a respeito de fazer um vídeo sobre propósito. E eu trabalhando esses dias, comentando com uma pessoa, e a pessoa disse para mim: você é a terceira pessoa que me conta, que faz essa pergunta sobre qual é o propósito de Deus para a minha vida. Então eu fiquei pensando nisso e fui buscar inspiração em Deus, e eu anotei algumas coisas e eu gostaria de compartilhar com você. A primeira coisa é que Deus ele te chamou e ele tem um propósito na sua vida para te usar. Agora, como nós vamos descobrir esse propósito? O propósito, ele é minha razão de existência. O propósito, ele me define. O propósito é a minha busca. O que acontece? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos pessoas que se doaram intensamente para quando Deus chamou ela para cumprir algo, cumprir um papel, para tocar na vida de alguém, para fazer um benefício à humanidade, dessa maneira que eles doaram a sua vida. E eu pensando nisso, eu comecei a examinar algumas coisas. O propósito, ele define você. As pessoas vão te conhecer por causa do seu propósito de vida. Quando elas olharem para você, elas vão ver que a sua existência, a sua razão, você vive em função daquilo dali. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós vemos, por exemplo, Davi. O propósito de Davi era adorar a Deus. O propósito de Davi era servir a Deus de todo o coração. Portanto, que Deus o acha e diz: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Quando nós olhamos na vida de Davi, o adorador que ele se tornou, ele vivia a vida dele, a existência da vida dele era em função da adoração. Ele se identificou com aquilo dali, aquele desejo nasceu no coração dele e Deus o chamou, ele colocou aquilo no coração dele e ele começou a viver em função daquilo. Eu quero te contar, por exemplo, da minha vida, como que eu cheguei ao pastorado. Eu sempre na igreja procurei servir a Deus de todas as maneiras possíveis, né? Lavando banheiro, servindo, evangelizando. E eu sempre gostei muito de conversar, aconselhar, estudar a Bíblia. E as pessoas começavam a me procurar e pedindo orientação. E eu conversava com o meu pastor e às vezes o meu pastor deixava eu orientar algumas pessoas, né? E o desejo, o amor pelo pastorado começou a permear o meu coração. E no decorrer da caminhada eu fui me fazendo de tudo para servir, para me tornar uma pessoa eficiente na obra de Deus, o meu propósito de vida. E o meu propósito de vida é o Evangelho. E como eu servi a Deus e como eu sirvo a Deus? Eu comecei a me dedicar à minha vida até que Deus ele me chamou para o pastorado. Eu me identifiquei com o pastorado por causa da minha trajetória de vida, o desejo do meu coração, e eu amo cuidar de pessoas. Então assim se revelou o propósito de Deus na minha vida. Quando nós olhamos, por exemplo, na vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele veio para nos salvar, ele não gosta do pecado. E o propósito de vida dele foi batalhar contra o pecado. E só tinha uma maneira de ele nos resgatar e cumprir o propósito de vida dele. Foi dando a vida dele para destruir o pecado, para nos libertar do pecado. Ele viveu em função disso. Então, quando nós olhamos na vida de Jesus, nós vemos esse propósito de Deus. Deus chamou o apóstolo Paulo, quando nós olhamos na Bíblia, e nós vemos que Paulo ele viveu para aquilo. Mas antes, quando ele estava no farisaísmo, ele já era zeloso, ele já era dedicado. Então, a vida dele girava em torno daquilo dali. E isso se revelou o propósito de Deus. Agora, bem é verdade que nós precisamos estar atento à voz de Deus e como Deus vai falar conosco. Eu vou deixar um card aqui no final de 7 maneiras que Deus fala, como ouvir a voz de Deus. Agora, o que te incomoda no mundo? Se você pudesse mudar alguma coisa no mundo hoje, o que você mudaria para a glória de Deus?
Como que você serviria a sua vida? Você dedicaria a sua vida? Você viveria a sua vida toda em função daquele desejo, daquele propósito? Como que você faria isso? Uma coisa bastante interessante, o propósito, ele é a nossa essência de vida, é a razão da nossa existência. E nós precisamos pensar nisso. Provérbios, capítulo 19, versículo 21, vai dizer que do coração do homem são os planos, mas é o propósito do Senhor que permanece. Quando nós olhamos também em nossa história, nós vemos, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, uma mulher uma freira que não gostava da pobreza. E o que ela fez? Ela viajou para a África com $2 e ela foi doar a vida dela para lutar contra a pobreza. E hoje, quando nós falamos dela, nós vemos o propósito de vida. Você realmente tem vivido o Evangelho? O Evangelho é o seu propósito de vida? Você tem vivido para a glória de Deus? Aí você fala assim, poxa, mas eu tenho vontade de ser médico. Você pode estar dentro do propósito de Deus, servindo a Deus com a medicina, com a engenharia. Você pode estar tocando a vida de outros, sendo um instrumento de Deus, cumprindo o propósito de Deus com a sua profissão. O que você senta e você gosta de conversar, que o tempo passa que você nem nota? Exemplo, eu gosto muito de falar das coisas de Deus, né? Eu gosto muito de conversar das coisas de Deus, então isso me encanta. Isso eu passo o tempo, a hora voa e a gente nem vê. O propósito, ele é isso. Não é um objetivo que você conquista e daqui a pouco acabou, você tem que conquistar um outro objetivo. Não, não. O propósito, ele te define. As pessoas vão olhar para você e vão definir você através do seu propósito, da sua maneira, o qual você dedica a sua vida para Deus, naquilo que Deus ele te chamou e ele foi revelando no decorrer da sua caminhada. Nasceu com um desejo e Deus assim vai revelando e vai nos trabalhando no decorrer da caminhada. Por isso, trabalhe para o reino, sirva o reino com todo o seu coração, com toda a sua alma e você vai descobrir o propósito de Deus. Para cada um, Deus ele tem um propósito. O meu propósito é só meu, não pode ser de outro. No Salmo 139, o salmista vai dizer que os meus dias ainda eu não tinha existido e todos os meus dias já tinha sido escrito. Tu vê que para algumas pessoas Deus determinou um propósito. Exemplo, Jeremias, ele fala, Jeremias, antes que tu se formaste no ventre da tua mãe, eu já tinha um propósito para você. E qual é o propósito, Jeremias? Ser profeta. Quem sabe Deus quer te usar na medicina, quem sabe Deus quer te usar numa faculdade, quer te usar numa obra missionária. Então, comece a viver a sua vida em função desse propósito, em função dessa chamada. Doe a sua vida para o que Deus tem te chamado. Isso ele nasce com um desejo no nosso coração e isso vai aumentando como uma chama. Eu te fiz uma pergunta agora há pouco. Se você pudesse mudar o mundo para a glória de Deus, o que você vê no mundo de horrível que você lutaria para acabar? Exemplo, Martin Luther King, ele não gostava da violência contra os negros, ele não gostava do racismo e ele viveu a vida dele lutando contra o racismo. Então, quando nós falamos nesse nome e nome de outras pessoas de ícone da história, nós vimos pessoas que doaram a vida. Mas como Deus se encaixa nisso na sua vida? Aonde você vai chegar? Quantas vidas você vai impactar para a glória de Deus? Então, eu espero ter te ajudado, enraizado em encontrar o teu propósito. Encontre nas Escrituras Sagradas. Encontre ouvindo a voz de Deus e obedecendo a sua palavra. Muito obrigado. Até o próximo vídeo enraizado. Tchau. Deus abençoe todos.